Obrigado, pastor. Agradeço ao conselho, ao irmão Israel que fez o convite, amigo já de longa data. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês, compartilhando aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. E sem mais delongas, peço aos irmãos que abram no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, e então no capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Capítulo 2 de Ezequiel, livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, do verso 8 ao verso 10, e então capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Vocês perceberão que nós temos uma unidade de pensamento aqui. Ainda que tenhamos a divisão de um capítulo, isso foi feito para nos auxiliar. Na Bíblia hebraica as divisões são um pouco diferentes, mas isso às vezes não nos auxilia. Nós temos aqui um conjunto de informações que é destinado ao profeta Ezequiel, este que agora é chamado por Deus para exercer uma função diferente daquilo que ele foi criado para fazer. Ele vem de uma família de sacerdotes, deveria ser um sacerdote, mas agora Deus o leva para uma terra distante, uma terra que não era a sua terra, para um povo distante, um povo que tinha o coração duro. Então, o que podemos tratar, ou como podemos chamar Ezequiel? Certamente ele está fazendo a tarefa de um missionário. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Vamos orar e depois expor o que nos diz esse texto. Diz assim o verso 8 do capítulo 2 do profeta Ezequiel: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Ainda me disse: Filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Senhor, precisamos da orientação do teu Espírito. De fato, o Senhor já falou conosco, testemunhando com o teu Espírito que esta palavra é a verdade. Mas agora, Senhor, precisamos da iluminação do Espírito Santo, para que entendamos e para que venhamos a aplicar corretamente as verdades ditas pelo Senhor ao profeta Ezequiel, para que nós também sejamos preparados para fazer a tua obra como missionários, como servos do Senhor, aonde quer que o Senhor nos envie, para falar da tua verdade. Fala conosco, dá a nós, a cada um de nós, a alegria de servir ao Senhor como instrumentos úteis em tuas mãos, no campo que o Senhor nos colocou, no lugar onde o Senhor nos plantou. Em Cristo nós oramos, em Cristo nós colocamos esse culto na tua presença, e no nome dele nos rendemos. Amém. Meus irmãos, talvez vocês façam parte daqueles mais de 50% de brasileiros que não estão interessados em assistir à Copa. Um pouco antes do início da Copa, essa informação foi divulgada. Mais de 50% dos brasileiros não estão nem um pouco interessados em assistir futebol. Bom, isso era antes da Copa, as coisas já mudaram bastante. As pessoas estão assistindo, mas talvez você se pergunte: mas isso daí não tem nada de cristão. Uma imagem rodou o mundo, logo na primeira semana da Copa, de 2 jogadores ajoelhados no campo, com as mãos estendidas e orando. O interessante era que a foto, da maneira como foi tirada, ela enquadrava um jogador da Europa e de outro de outro país, bem diferente, com culturas diferentes, com propostas diferentes. Um deles orava e se alegrava, dizendo: Obrigado, Senhor, nós vencemos. O outro orava também, mas pela derrota.
Essa imagem que circulou o mundo todo nos diz que a verdade acerca da religião que aquece o coração do homem invade todos os campos, quer seja literalmente o campo de futebol, quer seja o campo de uma empresa, o campo de uma família, sempre as pessoas estão lidando com a sua relação com Deus. Mas essa imagem também nos diz uma coisa muito interessante: a alegria de um é a tristeza do outro, a doçura de um é o amargor de outro. A lição que nós aprendemos da vida é que aqueles que servem a Deus têm que aprender a lidar com amargura e com doçura, que é exatamente o que nós temos nesse texto. A vida é feita de derrotas e de conquistas. A vida é feita de momentos em que nós perdemos e momentos que nós vencemos. A vida é amarga e doce. E o que eu quero trazer para você nessa noite, a partir desse texto, e aproveitando o ensejo de um querido pastor que escreveu um livro com um nome muito sugestivo, aliás, eu estou copiando o nome do livro dele com umas pequenas alterações. O que eu quero dizer para você é que existem, de fato, agridoces cadeias do ministério profético. O pastor é o reverendo Vadislau, ele escreveu um livro chamado As Agridoces Cadeias da Graça. Mas nessa noite nós vamos falar sobre as agridoces cadeias do ministério profético. São cadeias porque nós estamos presos a esse ministério e não podemos escapar dele. Ezequiel estava preso a esse ministério. Ele foi criado, como eu disse, como um sacerdote. Foi criado numa família de sacerdotes. Ele deveria exercer o ministério de sacerdote. O que um sacerdote faz? Ele se apresenta diante de Deus para falar para Deus acerca das dores e das angústias que o seu povo vive. Um sacerdote, ele se apresenta diante de Deus para que o povo se coloque também como um povo arrependido que agora traz as suas ofertas para Deus. Só que as coisas mudaram radicalmente. Ezequiel viveu justamente na época onde um grande império chamado Babilônia havia ocupado um grande poder, havia alcançado um status muito grande, então era uma nação que conquistava as outras, e a pequena nação de Israel não escapa disso. A grande Babilônia vem contra Israel com todo o seu poder, e ela entra em Israel, ela faz isso algumas vezes. Em 597, Ezequiel é levado cativo aos 30 anos, quando ele deveria começar a sua tarefa como sacerdote para a Babilônia. Ele foi treinado para isso, ele foi preparado para isso, mas Deus tinha outros planos. Ele não podia mais ser sacerdote. O templo nem existia mais. Não existia templo, não existia cidade. Em 586, Israel é finalmente arrasada. E o que resta da nação, então, vira poeira, de tal forma que depois precisa ser totalmente reconstruída. Ezequiel faz parte dessa história. Ele é agora chamado por Deus para uma nova missão, porque às vezes quando nós achamos que fomos derrotados, então nós descobrimos que Deus revive as coisas. Foi o que falamos hoje cedo. Quando Ezequiel não é mais capaz de ser sacerdote dentro de um templo, Deus o chama para uma nova tarefa. Ele diz: agora você vai ser missionário. Você vai para uma outra nação. Aliás, você já está nesta nação. O que eu tenho para fazer é terrível. Ou seja, a disciplina do Senhor é realmente pesada. E as mãos de Deus são pesadas. Mas Ezequiel tem essa tarefa como um pregador da verdade, ele não pode escapar dela. E assim então nós chegamos ao capítulo 2. Depois que Ezequiel é levado junto com um grupo de cativos, agora ele está numa outra nação, numa nação que faz o povo de Israel lamentar e chorar. Aliás, se você der atenção para o salmo que trata disso, que é o Salmo 137, vocês verão a dor que acompanhava aquela nação. Eles não queriam cantar. Eles eram convidados a cantar, mas nós não queremos cantar, porque a dor é grande demais, o sofrimento é grande demais. Ezequiel, quando recebe a mensagem de Deus, ele vai para um lugar separado e ele fica atônito por 7 dias.
o tanto que a mensagem de Deus é pesada, o tanto que a mensagem de Deus é para um povo rebelde, duro de coração, mas é para esse povo que ele tem que pregar. Ele está preso nessas cadeias que em primeiro lugar nos mostram o quanto é amarga a tarefa de confrontar o pecado. A vida é amarga por causa do pecado. O amargor que nós experimentamos não é porque Deus nos criou desta maneira, ou seja, para sofrer. Não, o que transtornou esse mundo, o que quebrou esse mundo, chama-se pecado. E agora Ezequiel, mesmo na sua fragilidade, tem uma grande tarefa. Ele, como um ministro de Deus, está preso a essa tarefa, a cadeia de pregar contra o pecado. E assim então começa o nosso versículo 8. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Não te insurjas como aqueles que estão ao seu redor, vivendo numa vida de rebeldia. A rebeldia é a marca mais clara do pecado. O homem se tornou pecador porque se tornou rebelde contra a palavra de Deus. Ele se tornou pecador porque ele se rebelou, ele quis ser como Deus. Foi essa a proposta de Satanás para Eva, para Adão. Olha, vocês se tornarão como Deus, vocês finalmente terão conhecimento do bem e do mal. Satanás com as suas mentiras e os seus enganos. Quando eles fizeram isso, eles se rebelaram. E aí então se tornaram pecadores. Quando Ezequiel aqui é informado que ele deve pregar para a casa rebelde, ele sabe exatamente o que Deus está mandando ele fazer. Vai lá e pregue contra o pecado. Não seja como eles, seja completamente diferente. Seja um homem que fala acerca da verdade de Deus contra aquilo que o ofende. O pecado não é contra as pessoas, não é contra a sociedade. O pecado é uma ofensa direta a Deus. Mas Ezequiel é tão frágil. Aliás, vocês separaram quantas vezes aparece a palavra filho do homem? Ou a expressão filho do homem aqui? É a fragilidade de Ezequiel. Ele não tem poder para isso. Quem é ele para se levantar numa nação rebelde e falar contra o pecado dos outros? Quem é ele para falar contra aqueles que se colocam contra Deus? Quem é ele na sua fragilidade? Mas você sabe o que significa o nome Ezequiel? Significa Deus fortalece. Ele era o filho do homem, frágil, mas Deus o fortalecia. E daí então ele sai com a missão de pregar. Ele vê uma mão que se estende para ele, e nela se achava um livro, um rolo de um livro, e esse livro vem para ele, e estava escrito por dentro e por fora. Pensem na importância disso. Naquele tempo, papel nem existia. Como esses livros eram escritos, isso era muito raro. Um livro escrito por dentro e por fora significa que a mensagem era extremamente importante. Nenhuma partezinha foi deixada de lado. Tudo foi escrito detalhadamente. Cada pedaço foi utilizado, porque a mensagem ela é extremamente importante. E ele toma essa palavra e não vem dele, vem de Deus. E esse é o ponto mais importante aqui. Toda ação pertence a Deus. Nenhum missionário prega aquilo que a sua mente cria, ou que o seu coração deseja. Recebe de Deus, vem das mãos de Deus. E diz aqui o texto que quando ele pega esta mensagem, diz o verso 10, estendeu-o para mim, e estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas o quê? Lamentações, suspiros e ais. É dura a tarefa do profeta, porque ele tem que se levantar contra uma nação pecadora, e os homens gostam do pecado. Famoso Chico Buarque de Holanda, quem não conhece, escreveu uma música que provavelmente ele se inspirou no seu pai, e no Sérgio Buarque de Holanda, antropólogo famoso, que escreveu alguns livros tão importantes sobre quem é o povo brasileiro, como homem cordial. É possível que ele tenha lido num dos livros do seu pai uma frase que um europeu disse e que ficou tão famosa na sua música: não existe pecado
do lado de baixo do Equador. Ney Matogrosso cantou essa música muitas e muitas e muitas vezes. O homem acha que esse negócio de pecado é brincadeira. Ele acha que esse negócio de pecado é uma baita de uma bobagem. De tal modo que isso começa a percorrer as sociedades. E aí, você tem uma novela que se chama Os 7 Pecados Capitais. Antiga, é verdade, mas a música de abertura ainda está atual. Zélia Duncan canta uma música onde ela diz o seguinte, na primeira frase: às vezes a alegria do pecado toma conta de mim. Como é que é? É isso mesmo. E aí você continua caminhando. Aí você chega no Brasil 2018, você abre a revista Veja, você lê a reportagem de um importante cientista brasileiro, talvez um dos maiores arqueólogos brasileiros. Ele vai se candidatar à Câmara dos Deputados, seu nome é Walter Neves, e ele se diz totalmente um cientista e que vai criar uma bancada do conhecimento na Câmara, e nessa bancada do conhecimento ele vai fazer com que as pessoas finalmente deixem de lado o criacionismo, porque isso não é coisa adequada de se ensinar nas escolas. Ele espera que o ensino confessional acabe na escola, e aí então ele termina a sua entrevista dizendo o seguinte: sou a favor da liberação das drogas, especialmente da maconha. As pessoas têm brincado com o pecado, como se eles não existissem. Isso aqui é amargo. O pregador tem que enfrentar essas pessoas olho no olho, não porque ele as odeia, não porque ele tem rancor delas, mas porque nenhuma cura, meus irmãos, nenhuma cura é possível se antes o médico não fizer o diagnóstico certo. Não se tem cura sem diagnóstico correto, e o diagnóstico de Deus é extremamente preciso. Ele é, de fato, aquele que conhece o coração do homem como ninguém, e se Deus sabe o que tem nos afastado dele, e se Deus sabe qual é o caminho da corrupção que o homem tem andado, este caminho são os passos do pecado. Por isso a sua mensagem é de lamentação, de suspiro e de ais. Dura palavra, mas é a palavra que Deus deu para ele. Ele deveria com fidelidade pregar essa palavra. Diz o verso 3, que o Senhor insiste com ele dizendo: filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Ele está preso a isso, ele não tem opção, ele não tem escolha. Ele é um profeta de Deus, ele está preso à tarefa de pregar o Evangelho, ou, para não cometer nenhum tipo de anacronismo, a palavra de Deus. Ele está preso a isso, ele tem que falar à casa de Israel exatamente o que Deus mandou. E a palavra de Deus é muito simples: arrependei-vos. Esta era a mensagem de Jesus, esta era a mensagem de João Batista: se arrependam. O pecado é o grande inimigo do homem, e ele precisa ser combatido. E uma das estratégias satânicas é falar que ele não existe, que não existe pecado, que o pecado é apenas uma invenção, que isso daí tudo é uma bobagem, que, imagina, vamos liberar tudo e pronto. A mensagem dele foi levada à nação de Israel. Com toda a fidelidade, esse profeta pregou e falou da verdade de Deus para uma nação pecaminosa. Mas aí então, meus irmãos, aparece uma luz no fundo do túnel. Diz o texto que ele abriu a boca e ele recebeu de Deus, e ele comeu o rolo. E aí então, diz o verso 3, mais uma vez o Senhor falando com ele: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E ele obedeceu. O que Ezequiel fez é o que cabe a todo profeta fazer: transformar a palavra de Deus parte da sua vida. Quando ele come a palavra de Deus, ela vai para as entranhas dele. Não é alguém que prega uma coisa que ele não faz,
o que era tão comum, o que é comum ainda na humanidade, tão comum nos dias de Jesus. Pessoas que conheciam a palavra, sabiam da palavra, até sabiam que o pecado é perigoso, mas estavam constantemente pecando. Sabiam que Deus é um Deus de justiça, mas constantemente estavam colocando Deus à prova. E não tenha dúvida que o homem pode fazer isso. Eram pessoas que constantemente estavam desafiando Deus, dizendo assim: quem sabe, Senhor, desse pecado o Senhor não cobrará de mim? Como alguém que coloca a mão no fogo e tira, e deixa um pouco mais, até que se queima. Eles estavam constantemente fazendo isso, mas Ezequiel não. Ele toma a palavra e aquilo faz parte da vida dele. Ele come de tal forma que isso passa a ocupar lugar dentro da sua vida. Ou seja, a palavra de Deus era parte da vida dele. E agora então ele descobre o mais especial que alguém pode descobrir do Senhor nosso Deus. Ele é um Deus de justiça, você não tenha dúvida disso. Mas nós estamos falando de agridoces cadeias. O amargor do pecado é terrível, mas existe doçura na palavra. O final do verso 3 é uma grande reviravolta. Assim que ele come a palavra, assim que isso faz parte da vida dele, assim que ele se torna possuidor da verdade, ela adoça a sua boca como mel. Você já parou para pensar a importância disso? Você sabe que o açúcar foi descoberto, pelo menos os mais antigos registros falam da China, por volta do 8º século. Aliás, a cana-de-açúcar é da Índia. Como é que eles adoçavam todas as coisas no tempo de Israel? Com mel. Quando Deus prometeu a terra prometida, Ele falou que na terra prometida emanava o quê? Leite e mel. Não havia nada mais doce, mais agradável, que mais trazia prazer do que o mel. Lembra de Sansão, do seu enigma? Lembra do leão e o favo de mel? Da fúria, do valente, do poderoso, daquele que é o rei da selva. Na verdade nem é uma expressão adequada, mas aquele que é poderoso entre os outros animais. Dele saiu doçura. O que tinha lá? Favo de mel. Lembra de João em Apocalipse? Da mesma forma, ele pega o livrinho, come e é doce como mel. A figura do mel é uma das figuras mais importantes para nós no Antigo Testamento e também em toda a Escritura, porque nos fala do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Ela traz satisfação, ela traz alegria sem igual, ela é poderosíssima quando ela está nas mãos daquele que é o missionário e prega. Conhece John Piper? John Piper é uma figura muito conhecida. Esteve já aqui em São Paulo. Deve retornar ao Brasil em breve. E John Piper escreveu um livro sobre missões. Qual foi o nome que ele deu para o livro? Alegrem-se os povos. Missões se faz com alegria, com prazer, com satisfação, com aquilo que o Senhor é poderoso para nos dar, porque a sua palavra, ela é verdadeiramente uma palavra que condena o pecado, mas o pecado, uma vez condenado, produz vida. Ele semeia a vida, ele transforma a vida, ele faz com que as coisas que antes levavam para a morte, agora conduzam para a vida. Então, sem dúvida nenhuma, o pregador preso nas cadeias do ministério, ele encontra satisfação na pregação. E quando Ezequiel toma essa palavra verdadeiramente, isso faz parte da vida dele, a alegria toma conta dele também. Eu trabalho numa instituição difícil, porque nós temos uma tarefa muito árdua. Não é que a liderança seja difícil, ou que o local em si, mas nós trabalhamos com universitários. Meu campo, minha igreja é de 33 mil pessoas. E um grupo muito pequeno de cristãos estão lá. E às vezes nós nos perguntamos, será que vale a pena? Algum tempo atrás eu estava sentado numa das cadeiras lá do Mackenzie, já tinha tirado a minha farda, estava paisana com uma camiseta e de calça social, um tênis, esperando a minha esposa. E aí sentou alguém ao meu lado. E ele falou assim, olha, você não me conhece, mas eu sou professor aqui no Mackenzie. Eu ouvi a mensagem,
5 minutos. E eu criei. E agora eu procurei uma igreja. E eu sou um servo de Deus. Essas coisas não têm preço. É difícil você conter as lágrimas quando você ouve uma pessoa falar para você que uma mensagem de 5 minutos, porque é o que nós pregamos lá, alcançou o coração dele e ele creu. Não há doçura maior do que essa. Não há. O ministério, ele envolve semear aquilo que é mais doce. Se o mel é doce, se o mel alegra o seu coração, se o açúcar faz isso, a palavra de Deus também faz, porque ela frutifica. E ela produz frutos onde você sequer pode imaginar que eles virão. Bom, meus irmãos, o ministério, a vida de Ezequiel foi uma vida marcada pelo amargor de pregar contra o pecado, de lidar com o pecado, com a rebeldia, de lidar com os ais, com os suspiros, com os lamentos, de ter que lidar com pessoas duras, rebeldes, mas também foi um ministério de desfrutar do doce sabor da salvação. Por que esse texto é importante para nós hoje? Bom, meus irmãos, é óbvio. Quem é o Filho do Homem no Novo Testamento? Teve alguém que cumpriu essa palavra cabalmente. Teve alguém chamado Jesus Cristo, que se pôs no lugar maior e acima de todos, maior do que Ezequiel. Se Ezequiel foi chamado aqui de o Filho do Homem, Jesus Cristo, o Filho do Homem último, aquele que está acima de tudo e de todos, enfrentou na cruz o pecado. E foi na cruz que ele venceu o pecado. Ezequiel lutou contra o pecado. Jesus o venceu cabalmente. Esse mesmo Filho do Homem é o que nos dá o doce sabor da vida eterna. E se você quer conhecer o lugar que verdadeiramente emana leite e mel, a Nova Jerusalém, você precisa de Jesus Cristo. Agora, de maneira muito prática, meus irmãos, esse texto se aplica à nossa vida. Uma vez que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, temos a mesma fragilidade de Ezequiel e precisamos ser fortalecidos. Ser fortalecidos para enfrentar o pecado. E isso significa falar que coisas são certas e que coisas são erradas. E tratar destas questões no nosso mundo é enfrentar inimigos poderosos. E esses inimigos não são as pessoas, mas é Satanás com as suas astúcias, Satanás com os seus enganos, as mentiras que ele semeia, e semeia muitas vezes em lugares próximos, como na nossa própria casa. Muitas vezes nós vamos ter que ter a coragem de falar, isso é pecado, falar isso para os nossos filhos. Temos que falar para eles, isto é pecado. Temos que falar para as pessoas, olha, eu não vou fazer isso, porque isso é pecado. Agora, é lógico que quando você levantar a sua voz para falar que isto é pecado, saiba que você vai encontrar os mesmos homens e mulheres duros do tempo de Ezequiel. Idênticos, homens e mulheres rebeldes. Mas a sua mensagem não pode ser outra. E se o nosso tema nessa noite e neste dia é sobre intercessão aos missionários, eu tenho um pedido para você. Ore pelos missionários para que eles tenham coragem de confrontar o pecado. Ore pelos missionários para que eles tenham coragem de, assim como Ezequiel, pregar fielmente a verdade de Deus, mesmo que essa verdade seja de suspiros, lamentações e ais. Ore pelos nossos missionários, para que eles preguem contra o pecado, porque não há outra maneira de se mostrar o caminho de salvação, a não ser falando em primeiro lugar, você se rebelou contra Deus. Esse texto também nos fala da necessidade de encontrarmos alegria em Deus. Por que eu não encontrei alegria em Deus ainda? Por que eu não consigo pregar com alegria? Por que pregar para mim é tão difícil? Por que eu não consigo falar para a pessoa na fila do banco sobre Jesus Cristo? Por que eu não consigo falar para a minha família sobre Jesus Cristo? Bom, acho que ainda falta para você e talvez para mim, que a palavra de Deus esteja nas tuas entranhas. Você só vai sentir o sabor doce da palavra de Deus quando você a desejar ardentemente, quando você devorar a palavra de Deus todos os dias. Talvez você ainda não tenha sentido alegria na pregação,
porque ela está distante de você. Ela é um livro, mas ela não está nas tuas entranhas. Ela não tomou conta do teu coração. Então, meu irmão, faz isso hoje. Você quer sentir prazer em Deus? Devora a palavra. Devora. Coloca ela como o principal alvo da sua vida. Acorda, a primeira coisa que você faz não é tomar café? Ótimo, então tome café com Deus. Almoce com Ele. Durma ao seu lado. Mas faz com que a palavra de Deus esteja nas tuas entranhas. E aqui tem mais um motivo de oração pelos nossos missionários. Eles passam por muita dor lá. E muitas vezes perdem a alegria. Peça a Deus que dê a eles esta palavra enraizada no coração, para que eles tenham a alegria da pregação. A vida é assim. Uns ganham, outros perdem. Uns oram porque ganharam o jogo, outros oram porque perderam, porque a vida, ela é agridoce. Agridoce. Nós experimentamos amarguras e experimentamos alegria. A grande amargura desse mundo é o pecado, não são as pessoas. Não é como Jean-Paul Sartre uma vez disse, o inferno são os outros. Não, infelizmente ele estava totalmente errado. O grande inimigo nosso chama-se pecado. Foi por isso que cada gota do sangue de Jesus foi derramado, para que o pecado fosse vencido. O mundo só pode ser melhor se o pecado não existir mais. E o pecado nos afasta de Deus. Então, ore ao Senhor para que você tenha a coragem de defender o que é verdade, o que é pecado. Não brinque com o pecado. Não vai seguir a Zélia Duncan. A alegria do pecado toma conta de mim. Não vai seguir ninguém que possa, de alguma maneira, te iludir dizendo que Deus é tão misericordioso que ignora isso. Não, Ele pune o pecado. Meu irmão, se alegre com a pregação, mas deixe ela tomar conta da sua vida. Você já comeu a palavra de Deus? Você já devorou a verdade de Deus? Ela já está nas tuas entranhas. Se estiver lá dentro, você vai se alegrar, porque ela é doce como o mel. Deus te abençoe. Que você cresça no Senhor. Que essa conferência missionária seja um marco para essa igreja. Ore pelos missionários, porque eles precisam ter coragem para pregar contra o pecado. Ore pelos missionários, para que eles tenham o doce sabor da palavra de Deus em seus lábios. No final das contas, irmãos, a tarefa missionária é linda, porque quem pode espalhar doçura por esse mundo são os profetas, como Ezequiel e tantos outros, levando a mensagem doce do nosso Deus.